Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nessa segunda-feira eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Nós queremos iniciar esta semana estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos ministrando um mini curso básico de teologia via YouTube e também via Facebook. Nós, esta semana, queremos estar falando, estudando acerca de soteriologia, a doutrina da salvação. Eu peço que você me acompanhe na leitura. Nós vamos estar fazendo a leitura do nosso material teológico concernente à soteriologia e também estaremos tecendo alguns comentários na medida da necessidade para que nós possamos compreender bem esta doutrina, a doutrina da salvação, que é a mais importante doutrina da fé cristã, certo? Então vamos ao nosso material teológico. Soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. A palavra soteriologia vem do grego sotérios, que significa salvação, e logia, que significa estudo ou doutrina. Então, quando nós falamos acerca de soteriologia, estamos falando acerca do estudo da doutrina da salvação. Amém? Dando continuidade, a soteriologia, doutrina da salvação, é o antídoto da amartiologia, a doutrina do pecado. A amartiologia estuda o pecado e a queda do homem. A soteriologia, porém, estuda a redenção e ressurreição espiritual do ser humano, morto em seus delitos e pecados. A Bíblia chama esta salvação de tão grande salvação. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2 e versículo 3. Lembrando a mesma expressão do grande amor de Deus pelo pecador, no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, quando aparece a expressão de tal maneira, ou seja, não há como mensurar, não há como medir o grandioso amor de Deus, como também não há como mensurar esta tão grande salvação. Cada religião oferece um tipo diferente de salvação e possui sua própria soteriologia. Algumas dão ênfase ao relacionamento do ser humano em unidade com Deus. Outras dão ênfase ao aprimoramento do conhecimento humano como forma de se obter a salvação. Porém, para o cristianismo, só há salvação em Jesus Cristo. O próprio nome Jesus significa salvação. Então nós temos visto, que existem aí várias correntes religiosas, filosóficas, que falam acerca de uma diversidade de tipos de salvação. Porém, para o cristianismo, para a fé cristã, só há salvação na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Como nós temos aqui feito leitura, o próprio nome Jesus significa salvação. Olha só o que diz o texto bíblico no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não existe, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a única regra de fé e conduta dos filhos e das filhas do Altíssimo. Não existe salvação em outro nome,
Somente existe salvação no nome de Jesus. Amém? Então, ainda que muitas pessoas procurem a salvação das suas almas em outros deuses, certo? Até mesmo algumas pessoas procuram salvação em imagens, né, de quadrúpedes, que nem, por exemplo, na Índia, certos animais são considerados deuses. Mas a Bíblia Sagrada, ela ensina para mim e para você que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Atos capítulo 4 e versículo de número 12. A palavra salvação significa, agora, o significado, né, da palavra salvação. A palavra da salvação significa livrar-se, escapar, ser tirado de um perigo. Este é o significado da palavra salvação. Livrar-se, escapar, ser tirado de um perigo. Existem basicamente dois tipos de salvação. A primeira, a salvação comum, e a segunda, a salvação eterna, tá? A salvação comum é quando somos salvos de um perigo qualquer, salvos de um acidente, salvos de um assalto ou de outra adversidade qualquer. A salvação é também sinônimo de livramento, tá? Já a salvação eterna é quando aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Salvador e perseveramos nesta salvação até o fim, para obtermos a vida eterna. Então, o homem é salvo, a mulher é salva, quando recebe a Cristo como Senhor, como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Tá? Vamos aprender soteriologia em 10 principais atos que resultam na salvação do ser humano. Então, dentro desta doutrina, a saber, soteriologia, a doutrina da salvação, nós vamos estudar, procurar nos aprofundar, claro que dentro de um curso básico de teologia, né, na medida do possível, nós vamos estar procurando nos aprofundar acerca desta doutrina, soteriologia, a doutrina da salvação, no decorrer dessa semana. E para nos aprofundarmos em soteriologia, nós vamos estar dividindo a nossa matéria em 10 pontos principais. Tá? São eles: expiação, graça, fé, o arrependimento, a conversão, a reconciliação, a regeneração, a justificação e a santificação. Então, todos esses termos fazem parte da soteriologia bíblica, a saber, a doutrina da salvação. Tá? O amor de Deus, né, é o primeiro ponto aqui que nós queremos estar frisando. Tá? O primeiro ato, né, da salvação. O primeiro ato da salvação é o amor ativo de Deus em favor da humanidade. Diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. A salvação humana só é possível porque Deus nos amou de maneira inexplicável. Então não haveria possibilidade do homem, da mulher, do ser humano ser salvo, se não fosse pelo fato, pela verdade bíblica, que Deus nos amou de forma inexplicável. Este é o significado de quando João escreve, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Tá? Continuando. As palavras de tal maneira indicam intensidade. Seu amor era tão intenso, sua pressão foi tão grande que rompeu fatalmente
os diques da divindade e se derramou em superabundante plenitude sobre uma raça perdida e arruinada. O amor de Deus não ficou resumido a meras palavras, ele tomou uma atitude. Mas Deus prova o seu amor para conosco, olha a atitude. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Carta aos Romanos, capítulo 5 e versículo de número 8. Então, o primeiro ato da salvação é o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer crucificado numa cruz, em meu favor e em teu favor, meu irmão e minha irmã. Segundo ato da salvação, a expiação. O segundo ato da salvação foi a expiação. Sem expiação não haveria salvação. A expiação é o meio pelo qual Deus providencia a reparação do pecado humano através de um ato redentor. Então, quando falamos de expiação, estamos falando de redenção, tá? O amor de Deus o levou a realizar o segundo ato da salvação. Deu o seu Filho unigênito. João 3,16. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18,4. Essa seria a sentença de toda a humanidade se Deus não houvesse providenciado a expiação do pecado, tá? Então, louvado seja Deus que Ele providenciou expiação para os nossos pecados, nos redimiu, certo? Expiou os nossos pecados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A expiação foi o primeiro ato redentor de Deus após o pecado, ou seja, após da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Diz o texto: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. O sangue derramado daquele animal propiciou as vestes redentoras de Adão e Eva. Assim, o sangue derramado pelo Cordeiro morto desde a fundação do mundo, Jesus, propiciou as vestes redentoras de todos os pecadores redimidos. Apocalipse 13, versículo 8. Sem derramamento de sangue não há remissão, diz o texto em Hebreus capítulo 9 e versículo de número 22. Então, no Antigo Testamento, para que o pecado dos judeus, dos israelitas, o povo, a nação de Deus da antiga aliança, para que os seus pecados pudessem ser perdoados, era necessário o pecador oferecer uma oferta, normalmente um animal, certo? Por exemplo, uma ovelha, um cordeiro, para morrer em seu lugar, para que os seus pecados fossem então expiados, perdoados. Agora, todos os rituais, os sacrifícios do Antigo Testamento, que estão descritos principalmente no livro de Levítico, apontavam para o sacrifício perfeito, genuíno, único, do que o Senhor Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário em nosso lugar. Continuando. Moisés escreveu que é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Sem expiação, nenhuma alma se salvaria. O pecado do ser humano clama por expiação e reparação da culpa. Isso acontecia por meio da morte vicária de um substituto, no caso do Antigo Testamento, de um animal, em lugar do ser humano. Portanto, a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi expiatória, porque o pecado foi expiado. Propiciatória, o pecado foi coberto. Vicária, em favor de outras pessoas. Sacrificial, oferecida em holocausto pelos nossos pecados. Substitutiva, em lugar de miseráveis pecadores. Redentora, o preço foi pago pelo seu próprio sangue. Bem, nossa aula seria esta no dia de hoje,
e amanhã continuamos. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Deus os abençoe.